E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão, galera. Palmeiras 4, Internacional 1. Destaque para Vitor Roque, que marcou 3 gols, um gol de Evangelista e também teve estreia do Andréas Pereira, galera. Entrou e jogou já com a camisa do nosso Verdão. E também teve a volta do Bruno Rodrigues, depois de quase 2 anos fora. Ele retornou aí aos gramados com a camisa do nosso Verdão. Tô deixando aqui para vocês o troca de passes com tudo aí sobre essa partida. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O time, né, que transmitiu esse jogo aqui para vocês no Sport TV, Paulo Andrade, Alexandre Losetti e Kleberson, né? Kleberson tem aparecido tão pouco aqui no Troca, né? Hoje é a segunda vez que conversamos com o Kleberson aqui no Troca de Passes e vamos trocar mais ideias a partir de agora. O Kleberson é igual no campo, velho. Uma hora ele tá aqui no Troca, um pouco, né, mano? Ele tá lá no não sei aonde, Estados Unidos, todos os lados. Rapaz, o homem corre, hein, velho? Esse corre barbaridade. Ô, Paulo, uma grande exibição. Olha, fazia tempo que eu não via o Palmeiras ser tão aplaudido como foi na saída pro intervalo. O que esse time foi aplaudido de pé por boa parte do estádio hoje, depois dessa grande exibição e 4-0 no intervalo. Bem-vindo ao Troca, amigos. Boa noite. Obrigado, valeu Diniz, Lofredo, grande Alex. Pois é, foi uma atuação de gala do Palmeiras no primeiro tempo, então são esses dois lados da moeda. Vocês começaram falando do Internacional, né, que foi um time irreconhecível na primeira etapa, e por outro lado o Palmeiras, né, foi avassalador com os 3 gols pela primeira vez na carreira. O Vitor Roque conseguiu o que a gente chama de hat-trick, né, 3 gols no mesmo jogo. Deu tudo certo, foram ótimas notícias no decorrer da partida, a volta do Veiga, que ficou um bom período se recuperando de lesão. A volta do Bruno Rodrigues, que não jogava desde janeiro do ano passado, praticamente não jogou no time do Palmeiras, né, com lesões dificílimas, acabou se curando, hoje voltou. A estreia do Andréas Pereira, enfim, o palmeirense vai para casa com ótimas notícias, principalmente o primeiro tempo e o que o time conseguiu produzir. E é sim, Paulo, Kleberson, prazer estar com vocês de novo. Abraço, Diniz, Lofredo, Alex. O gol no comecinho, disse o Alan Patrick agora no final ao Fernando Becker, teve muito peso. O Internacional sentiu muito o gol. Antes dele, eram 3 minutos de jogo, a gente já conseguia perceber que o Palmeiras tinha tudo para fazer um bom jogo e que o Inter não começava bem. E esse abismo foi se abrindo cada vez mais, né? O Palmeiras foi melhorando no jogo e o Internacional piorando muito até terminar o primeiro tempo de maneira desastrosa, assistindo ao jogo. E aí me passa muito a ideia de um time despreparado. Eu não falo despreparado querendo colocar a culpa no treinador, mas até porque eu acho culpa, aqui não é tribunal, né? A gente comenta o que aconteceu, não ficar distribuindo culpa. Mas quando você toma um gol nesse contexto e sente tanto assim, quer dizer, qualquer time de futebol precisa ter resiliência, precisa ter concentração, precisa ter um nível de preparo, até psicológico, para qualquer cenário que possa acontecer no jogo. E o Inter foi minguando e o Palmeiras se aproveitando muito bem, entendeu qual era a estratégia exata, qual era a jogada correta, sempre uma bola mais longa nas costas de uma linha de defesa que estava um pouco alta e não contava com a ajuda da pressão dos jogadores de frente. Então os jogadores do Palmeiras tinham muita liberdade. Então o Inter facilitou a vida do Palmeiras. Sim, facilitou, mas o Palmeiras teve uma execução precisa de todos os movimentos, todos os lançamentos eram corretos, os jogadores partiam na hora certa, não ficavam em impedimento, as aproximações eram boas. Então foi a união de um time que conseguiu fazer tudo certo no primeiro tempo contra o Internacional, que eu só tive um ponto positivo a destacar: algumas jogadas pelo lado direito com o Aguirre, que foi muito mal na marcação, mas ofensivamente foi a principal arma do time, com o Vitinho, algumas poucas combinações ali no primeiro tempo. De resto, só o Palmeiras jogou, o Inter assistiu, uma passividade assustadora e o Palmeiras inspiradíssimo. Essa coisa de você trazer os meias para dentro, ter 2 meias mais os 2 atacantes, faz com que os jogadores estejam próximos o tempo todo, muda um pouquinho uma dinâmica mais posicional que a gente estava acostumado a ver no Palmeiras do Abel. Tem mais troca de posição, o Vitor Roque toda hora caindo pelo lado esquerdo, chegou ao seu hat-trick, hat-tigre, segundo estavam dizendo aqui os palmeirenses, o primeiro da carreira dele. E quando a gente vê um jogador como ele num time que vai se acertando cada vez mais, é muito animador imaginar o que ele pode fazer daqui para frente.
Ó, antes da gente seguir a conversa, vamos ouvir o João Martins, que foi hoje técnico do Palmeiras com a suspensão do Abel Ferreira, e ele está falando ao vivo aqui no Allianz Parque depois da grande goleada do time dele. Sim, cada dia que passa, cada semana, cada mês, começamos a conhecer-nos melhor enquanto homens, enquanto jogadores, enquanto atletas, enquanto treinadores. Não é normal um clube fazer uma formação tão grande como a Palmeiras fez, e o mais difícil ainda é conseguir nesta formação e no Campeonato Brasileiro continuar a manter o grupo competitivo e a lutar por títulos. Podemos não ganhá-los todos, mas a nossa função é estar lá sempre e dar o nosso melhor para tentar ganhar, e felizmente o ano passado e este ano tentamos e andamos lá perto. E com isso, todos os dias que passam, todas as horas de trabalho, todos os minutos, nós conseguimos passar a nossa mensagem e conseguimos caprichar um pouquinho mais em tudo o que é o Palmeiras e a ideia do Palmeiras. Não tivemos o elenco todo, houve jogadores destes novos que foram representar as suas seleções, mas mesmo representando as suas seleções, eles sabem, e nós tentamos passar essa mensagem, o que é o Palmeiras, e lá representam todos nós. E a partir do momento que vão representar o seu país, levam um pouco do Palmeiras e dos palmeirenses com eles. E isso também é muito importante, os jogadores quando chegam aqui saberem isso. Estão a representar as suas seleções, mas representam-nos a todos nós. Relativamente ao Bruno, só sabe o que ele passou, ele primeiro que tudo, a sua família e todos nós o que o vemos todos os dias. Ele passou o pior que um jogador de futebol pode passar. Foram quase 2 anos que só ele pode falar sobre isso, mas nós que vemos, não é fácil passar por cima, superar, lutar, passar por muitas dificuldades, e chegar ao dia de hoje. Ele confessou-nos ali dentro que parecia que era a estreia dele no futebol, o primeiro jogo que fazia enquanto profissional de futebol, e já tem os seus 26 para 27 anos. É um campeão, são momentos destes que nos fazem também, enquanto homens e seres humanos, gostar de andar aqui, de trabalhar todos os dias, muitas vezes passar mais tempo com eles do que com as nossas famílias, e é por momentos como este que às vezes tudo faz sentido. E nós saímos de coração cheio porque no fim conseguimos fazer todos nós um pouquinho a nossa função e ajudá-lo a passar por este momento que ele passou hoje. Mas 99% é fruto dele, do trabalho dele. Muitos não iriam conseguir, muitas pessoas comuns. Eu próprio às vezes me questiono se eu era capaz de passar o que ele passou por este momento, e está de parabéns, e que espero que toda a sorte do mundo o acompanhe e que continue o trabalho dele e que consiga fazer muitos golos, que é para isso que ele trabalha, e é para isso que nós o queremos aqui no Palmeiras. João, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Hoje, em relação ao time que vinha jogando, apenas uma alteração, que foi a entrada do Facundo Torres na vaga do Maurício. Isso tem a ver com as dores do Maurício nas costas? Por que dessa opção? E também aproveitando, falar sobre a estreia do Andreas Pereira, né? Você não teve tantos dias com ele por conta da convocação para a seleção brasileira, mas é assim mesmo que o Palmeiras pretende utilizá-lo na vaga do Lucas Evangelista, ali como o segundo homem de meio de campo? Boa noite. Relativamente ao Maurício, sim, teve uma semana e pouco fora. Teve um problema nas costas, na zona lombar, limitou-lhe muito os movimentos, mas felizmente os últimos 3 treinos conseguiu trabalhar bem, e foi simplesmente a opção técnica, decisão do treinador. Relativamente ao Andrés Pereira, assim, ele fazia várias funções no clube dele, o clube onde ele estava, o que para nós é muito bom, muito positivo. Fazia de 8, fazia de 10, fazia de interior pela direita, e isso dá-nos várias opções para poder pensar, dependendo do adversário, dependendo do jogo. Mas agora, mais do que tudo, nós olhamos e
Está duro, temos todos que trabalhar. A função do treinador, ainda bem que é dele escolher os melhores. Ele que fique com os cabelos brancos e com as dores de cabeça, porque o que nós queremos é isto, é que todos trabalhem a 100% e que coloquem dúvidas no treinador. Onde é que eu vou entrar, onde é que eu posso ajudar, e a única coisa que ele tem que fazer é trabalhar todos os dias para colocar essas dúvidas no treinador. Vi legal, boa parte da entrevista do João Martins, falando da vitória do Palmeiras e outros aspectos também abordados pelos nossos colegas nas perguntas. Vou retomar aqui a conversa, até aproveitando, né, o que o Cleberson ouviu também do João Martins, para ele falar da grande vitória do Palmeiras 4-1 para cima do Inter. O Losetti foi muito feliz no comentário dele sobre a vitória do Palmeiras, né, como o Inter se comportou, né. O que me chama a atenção é a fala do João. É um treinador que é um auxiliar técnico que sabe se expor, né? Quando o Abel não está, ele sabe comandar bem a equipe. Esse lado familiar, o Abel ele se preocupa muito com o jogador. E com a lesão do Bruno, ficou 2 anos sem poder jogar, né? Agora voltar a jogar, a gente viu até no final ali as imagens ali, ele sendo jogado para cima pelos jogadores, né? Isso demonstra o grau de dificuldade que é para um atleta quando tem uma lesão e tenta voltar e se lesiona de novo, né? Infelizmente são coisas da carreira que acontece, mas esse lance que eles fazem, o pessoal do Palmeiras, sobre ter a família próxima, saber lidar o jogador, saber estar próximo, deixar o jogador confortável, o resultado sai no campo, né? Aí você vê a disposição dos jogadores, a intensidade de querer vencer, de querer dar o seu melhor para o Palmeiras. E o Palmeiras teve tudo isso hoje, né? E eu acho que até o mercado, né, Diniz, ele dá um pouco do tom dessa sequência de ano de 2025 do Palmeiras e do Internacional. O Palmeiras, em 2025, contando as janelas, gastou cerca de 690 milhões de reais, mas arrecadou 700 milhões, né, com a venda do Estevão incluída nessa história aí. Então, quer dizer, um clube absolutamente equilibrado que vai reforçando o seu elenco. E o Inter trabalhou nessa janela mais recente para limpar o elenco, né, até para se desfazer, digamos assim, de peças que já foram mais importantes, peças caras e que não vinham rendendo, como o Alex e Ener Valencia, né? Então, de certa forma, tem esse retrato de mercado que mostra um pouco a contramão desses dois times que se enfrentaram hoje. São patamares de clubes diferentes no sentido atual, como eles estão financeiramente, em relação ao orçamento, em relação à organização, em relação estrutural. O Palmeiras abriu uma vantagem sobre a grande maioria dos outros grandes clubes brasileiros neste momento. E o Internacional vinha de 2 anos em que o primeiro semestre foi cambaleante e na janela de meio do ano ele fez correções muito importantes. Então, quando a gente se lembra de jogadores que chegaram ao Internacional, Alan Patrick, Vitão, acho que o Bernabei, mas enfim, Ener, jogadores que foram chegando ao longo do ano e que elevaram o nível do time no segundo turno, e aí a gente viu campanhas de recuperação, uma delas terminou em vice-campeonato com o Mano Menezes, ano passado terminou de maneira espetacular com o Roger Machado, conseguindo vaga na Libertadores. O mercado desse ano não vai ajudar o Inter neste nível, né? Os jogadores que chegaram, o Alan Rodrigues, até me chamou a atenção que o time perde o primeiro tempo por 4-0, vai para o intervalo e quem vai dar entrevista é um jogador que tem 8 jogos pelo Internacional. Ele foi capitão no Argentinos Júniors, então ele traz esse senso de liderança, de responsabilidade, mas não é um jogador que tecnicamente fez até um bom jogo, é um bom jogador, mas ele não vai pegar o time do Inter e fazer assim como o Alan Benítez e outros. Então, mas é importante que o clube tenha o pé na realidade financeira. E o Palmeiras, assim, vai colhendo o que planta no investimento da categoria de base, investimento de estrutura, e vai colhendo, montando um elenco muito forte. Voltando com vocês. Sobre o que você falava aí da janela, Paulo, o Inter diminuiu a folha de 14 milhões para 11 alguma coisa, ou seja, quase 3 milhões de diferença a menos na folha salarial do Inter pós-janela do meio do ano. Deixa eu agradecer, meus amigos. Paulo, Cleberson, Losetti, obrigado pela presença aqui no Troca. Bom descanso para vocês. Valeu, a gente segue o papo daqui para falar também sobre a noite de Vitor Roque. Vitor Roque definitivamente chegou ao futebol brasileiro depois de um começo com bastante dificuldade, inclusive técnica, né? Mas ele aos poucos foi melhorando e culmina com um jogo de 3 gols hoje, né, Lofredo? É muito interessante, né, que o Vitor Roque, houve uma insistência do Abel, com o Vitor Roque em má fase, mas o Lopes entrava bem e a gente falava, não é possível, Lopes tem que ser titular, e o Abel
detonava muitas vezes o Lopes nas entrevistas, hein? Eu entrava bem no jogo e sempre tinha críticas do Abel. O Vitor Roque ia mal e o Abel passava a mão na cabeça. Mas ele estava se preparando para algo bem diferente do que a gente esperava, né? Que foi a montagem dessa dupla, né? Flaco Roque. Que no primeiro momento parece difícil de dar certo, de se encaixar, né? E mais, se você pensar em colocar essa dupla, você vai pensar no primeiro momento em centralizar o Lopes dentro da área e fazer o Vitor Roque cair pelos lados do campo. E o Abel monta isso com o Lopes saindo da área e o Vitor Roque por dentro da área. Então, assim, acabou dando muito certo. Foi um achado do Abel nessa situação de tenho que colocar o Lopes para jogar porque ele está se impondo e não quero tirar o Vitor Roque porque eu quero recuperar o Vitor Roque, e acaba funcionando muito bem, a ponto da gente ver, além dos 3 gols do Vitor Roque, uma jogada de altíssimo nível de um armador, como que é o Flaco Lopes agora. Ele é quase um meia. A jogada foi de Messi ali, né? Aquela cavada para colocar o Facundo em ótima situação e depois vem um passe para dentro e o Vitor Roque empurra sem goleiro. O Flaco se entendeu bem nessa nova, entre aspas, posição também, né, Alex? Mas ele, desde que ele chegou, se for ver, ele tem característica. Ele é o atacante, ele isoporzão, né? Ele gosta, ele sabe flutuar. Ele domina bem a bola. Desde que ele chegou no Palmeiras, se a gente for ver, ele tem essa característica. É porque muita gente, pelo fato dele ser muito bom na bola aérea, porque ele é um exímio cabeceador. Exímio cabeceador. Muita gente achou que ele só tinha essa, que ele tinha dificuldade fora da área. E, na verdade, ele mostra que ele tem muito boa técnica, boa relação com a bola. Não, muito boa relação, entendimento de jogo. Nessa fase de confiança que ele está impressionante. É o que ele acaba fazendo. Então, ele traz coisas assim de um meia, que não um meia... Ele vai vir, pegar a bola, até pode articulador, fazer. Né? Mas não é um articulador. Atacante que vem realmente finalizar esse tipo de jogada, ele é muito inteligente. Você falou bem, Olofra, porque ele vinha muito bem até quando o Palmeiras jogava com um. Ele foi o melhor 9 que o Palmeiras teve nesse tempo, né? A gente falou aqui, ele fez 22 gols no ano passado e hoje, preciso até rever o número atual, porque semanas atrás aqui eu falei que ele já estava com 17 esse ano e ainda tem uma boa parte do ano para ser jogado. Quando o Endrick surgiu para jogar as 3 zagueiros, ele colocar o Endrick, o Flaco sempre, acho que, sei lá, a maior parte do tempo, lógico que na chegada ali ele teve algo que... Mas depois sempre ele acabou sendo bem com esse segundo. Então ele é um cara que traz essa característica. Lógico que tudo que o Abel deu para o Vitor Roque de confiança é espetacular para um jogador. De dar chance. Pode ir, vai. Certeza que ele falava isso no ouvido, né? E estava sempre vai jogar. E o Flaco também foi interessante porque ele esperou o momento dele. Se ele entrava 10 minutos, ele era importante. É assim que se faz um elenco. Tá aí um tipo de amostra que para um time igual o Inter, times igual o Inter Grêmio, que tem essa dificuldade dentro de um jogo de futebol, você precisa de todo mundo, cara. E esse exemplo do Palmeiras aí é espetacular. E culminou, né, essa boa fase do Flaco com a convocação para a seleção argentina. Né? Ele foi convocado para a seleção nessa última data FIFA. E viver com isso antes do Messi aposentar. Isso é mais exatamente. Acabei de checar aqui, são 17 gols já na temporada, além de 4 assistências. O Abel muitas vezes criticava ele e até colocava em questão algumas situações técnicas do Flaco, que realmente aconteceram, não era assim, mas o Abel colocava isso numa certa exposição. No momento que ele perdeu alguns gols, né? Sim, até o Abel falou, ele está entrando com o pé errado na bola. Então, assim, fazia algumas críticas técnicas abertas ao Lopes. Né? Isso que ele acompanhava no dia a dia. E poupava o Vitor Roque. E quem estava fazendo os gols era o Lopes. O Lopes acaba se impondo, tendo que entrar na equipe, e ele não tira o Vitor Roque e forma uma dupla. Assim, mas eu diria que é inesperada, hein? Eu acho que é uma... Achei que ia ser difícil o encaixe. Eu também não conseguia... A gente achava difícil, o torcedor palmeirense também, porque o Vitor Roque ele não produzia. Não estava bem talvez mal, isso. Né? Não é nem que ele não estava bem, ele estava muito mal. Estava muito mal. Né? Ele sabe disso, o Palmeiras também. Agora, ele jogando, lógico, tendo esse controle de bola e tudo, você vê Felipe Anderson, tá voltando. Melhorou, fez bom jogo hoje. E para esse novo Palmeiras, tendo esse tempo para treinar, você já dá para perceber que o Abel, ele é o resultado, ele é o F mesmo. O resultado de Vitor Roque
Roque. Nos últimos 7 jogos, são 6 gols e 4 assistências. 10 participações em gols nos últimos 7 jogos. E quando alguém escala no Cartola, né? Jogou. Tipo um jogo como esse, se dá bem, né? Foi meu caso coloca hoje. De meu capitão hoje. Ainda coloca de capitão. O Caio Ribeiro não tenha colocado. Vou mandar mensagem pro Caio. Tá lá no Caio. Você vai nesse negócio? Eu não tô porque... eu não tô. Tá, mas sabe o que acontece? Temos coisas em comum, a equipe do Nils não tem essa competitividade, sabe? Não te traz. Então, aqui eu tenho, mas eu prefiro deixar... Vamos fazer assim, Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!